Hoje a gente vai falar de Carlos Drummond de Andrade. Como eu já falei na aula de ontem, que ele era um dos principais poetas que fala a língua portuguesa do mundo. E ele está aí na segunda geração do modernismo, que é a geração de 30 na poesia, porque nós vimos na prosa e depois na poesia. Então, ele é um dos maiores poetas do mundo. Vai, Carlos, vai ser gauche na vida. O gauche, a gente lê gauche. Vai, Carlos, vai ser gauche na vida. Esse verso é de um poema dele, Carlos, ele, não é? Vai ser gauche. Gauche quer dizer torto. Então, nós estamos vendo aí ele com algum livro aberto, fazendo alguma leitura. Aí tem uma estátua dele. A poesia é incomunicável, fique torto no seu canto. Então, aí essa estátua aí do banco, ele sentado em um banco. Aqui nós temos um poema que é de Carlos Drummond, que ele falava sobre várias temáticas, e esse ele está falando da terra dele. Interiorano de Minas Gerais, linguagem carregada de lucidez e ironia, poeta do estar no mundo e do gauchismo, cultivou poesia social, metalinguística, memorialista, filosófica. Possivelmente você vai ver alguma poesia de Carlos Drummond na prova do Enem, que é muito difícil alguma não ter, porque você viu os temas que ele trabalhou. Ele trabalhou a ironia, que é uma figura de linguagem que cai muito no Enem. Ele trabalhou a metalinguística, que é poesia que fala de poesia, então, que é uma função da linguagem, chama metalinguagem, que quase todos os anos cai no Enem, então vai cair possivelmente. Sua poesia pode ser assim dividida. Primeira fase, poemas mais apegados a influências da geração de 22, versos brancos e livres, prosaicos, coloquialismo, humor, predomínio do eu, família e cidade natal com saudosismo, questionamento do sentido da vocação literária e da função social do poeta. Desencontro entre o ser e o mundo, o gauchismo. Então, vocês viram aí as características da poesia dele na primeira fase. Você viu que ele recebeu um pouco de orientação aí, quer dizer, ele ainda foi apegado à geração de 22, que é a primeira geração do modernismo, com aquelas características do humor, do verso livre, do verso branco. Verso branco, gente, é quando não tem rima. Verso livre é quando tem a liberdade, não precisa ser aquele número de sílabas, todos têm o mesmo número de sílabas. Aí nós temos as outras fases dele. A segunda fase, poemas com predomínio de temas sociais, como o Estado Novo, a Segunda Guerra Mundial, linguagem um pouco mais clássica. Na segunda fase, poemas com temas sociais e individuais, reúne versos rimados e metrificados com outros em versos brancos e livres, questionamento do sentido da vida e das coisas, antíteses, paradoxos e contradições. Então, você viu que o paradoxo é uma espécie de figura de linguagem que é como se fosse o impossível de acontecer, mas que acontece. É um paradoxo. É uma antítese um pouco exagerada, digamos assim. Na quarta fase, poema cujos temas sintetizam as fases anteriores, ocorra a retomada do humorismo da primeira fase, experimentos formais que incluem o concretismo, que nós vamos ver mais na frente, no final do ano, as poesias concretas.
Existe ainda uma quinta, desenvolvida a partir da década de 1970. Nas últimas obras, Drummond cultivou a memória, os amigos, o amor a Lígia Fernandes e seguiu com o questionamento da vida, dos homens e de si mesmo. Mas também apresentou uma novidade, um livro de poemas erótico, O Amor Natural. Aí nós temos Drummond de Andrade, Poesia de Itabira, Cultura Brasileira, com gentileza. Nós vamos ver aí um texto, Poema de Sete Faces. Esse poema é muito conhecido, eu já até falei aí um pouquinho sobre ele no começo, quando ele diz aí, ó: quando nasci, um anjo torto, desde que vive na sombra, disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Eu diria que essa é uma poesia adolescente, não é? O bonde passa cheio de pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás do óculos e do bigode. Então, você viu uma poesia aí que é da primeira fase, um pouco de humor. Fala aí das pernas, dos desejos que os homens sentem, né? Das mulheres que mostram as pernas nos bondes. Então, vocês viram aí. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Então aí é a continuação daquele poema que ele fez e usou até uma frase aí meio bíblica, né? Porque me abandonaste, sabias que eu não era Deus, né? Aí a questão do pecado, da fraqueza. E eu não devia te dizer, mas essa lua, mais que esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Carlos Drummond de Andrade. Esse outro poema dele, muito importante, que é um poema mais social, mais de questionamento, quando ele diz o seguinte: e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho. Já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou. O dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio. Não veio a utopia, tudo acabou, tudo fugiu, tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua agulha e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quero abrir a porta, não existe porta. Quero morrer no mar, mas o mar secou. Quero ir para Minas. Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto, que fuja do galope. Você marcha, José. José, para onde? Bom, gente, vocês viram aí essa poesia José, um questionamento aí
problema da Segunda Guerra Mundial, as pessoas desmotivadas, sem rumo, possivelmente está nesse sentido aí. Piadas nerdas, e agora, José? O teclado quebrou, o antivírus expirou, a internet caiu, o Windows travou. E agora, José? Dia da poesia. Quadrilha. Essa aqui também é muito conhecida, ela já foi comercial de televisão. Ela é bem utilizada também nos comerciais. Quadrilha. Você sabe que quadrilha tem vários sentidos, mas a gente vai pensar mais no sentido da quadrilha de São João. Aquela que as pessoas dançam que trocam de pares. João amava a Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Aurelie, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com José Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. O outro texto, os ombros suportam o mundo. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus. Tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais, meu amor. Porque o amor resultou inútil. E os olhos não choram. E as mãos tecem apenas o rude trabalho. E o coração está seco. Em vão mulheres batem a porta. Não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se. Mas a sombra, teus olhos resplandecem enormes. És toda certeza, já não sabes sofrer, e nada esperas dos teus inimigos. Pouco importa, vem a velhice. Que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As garras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue, e nem todas se libertam ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, preferiam os delicados morrer. Chega um tempo em que não adianta morrer. Chega um tempo em que a vida é uma ordem, a vida apenas, sem mistificação. Cota zero, stop. A vida parou e foi o automóvel. Hipótese. E se Deus é canhoto e criou com a mão esquerda, isso explica talvez as coisas deste mundo. Mãos dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não serei o suspiro ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas e nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presente, a vida presente. Lembrança do mundo antigo. Não Claras passeava no jardim com as crianças. O céu era verde sob o gramado. Então aí nós vimos mais outro. Rio de Janeiro, fios nervos, ricos, faíscas. Agora nós vamos ver aí uma questão que diz o seguinte. Responda com uma frase completa a cada uma das perguntas abaixo. Qual o sentido dentro do contexto da expressão sublinhada dos versos meus amigos todos estão satisfeitos
com a vida dos outros. E a outra. A que estilo de época pertence o texto 1? Justifique sua resposta. Então, nós temos aí o texto 1, Rio de Janeiro, fios nervos, ricos faíscas, as cores nascem e morrem, com impudor violento, onde meu vermelho virou cinza. Passou a boa, peço a palavra, meus amigos, todos estão satisfeitos com a vida dos outros. Fútil nas sorveterias, pedantes nas livrarias, nas praias, tu no meu coração. Mas tantos assassinatos, meu Deus, e tantos adultérios também, e tantíssimos contos do vigário. Este povo quer me passar a perna. Meu coração vai molemente dentro do táxi. Então, vocês viram que era para você perguntar com a vida dos outros e a que estilo de época pertence o texto e justifique sua resposta. Bom, aqui tem uma resposta que da letra do 1, que é a frase com as vidas dos outros. O eu lírico refere-se a uma situação em que seus amigos encontram-se satisfeitos com a vida, mas não com a deles, como seria de se esperar. Ao dizer que estão satisfeitos com a vida dos outros, insinua-se que seus amigos vivem falando dos outros, seus amigos comparam suas vidas com a dos outros, o que pode implicar também que não estejam satisfeitos com as suas próprias vidas, quando que invejam as vidas alheias. E a questão 2, o estilo aí é o modernismo, porque trata de um poema ligado à vida cotidiana, usando uma linguagem formal em estrofes assimétricas, sem preocupação com a metrificação rígida. E aí são características do modernismo, geralmente da primeira fase. Exemplo de qualificação, segundo o exame de qualificação, texto aí 2, coração numeroso, foi no Rio, eu passava na avenida quase meia-noite, bicos de seio batia nos bicos da luz, estrelas inumeráveis. Havia a promessa do mar, e bondes tilintavam, abafando o calor, que soprava no vento, e o vento vinha de Minas, meus paralíticos sonhos desgostosos de viver. E a vida para mim é vontade de morrer. Fazia de mim homem realejo imperturbavelmente na galeria Cruzeiro quente. E como não conhecia ninguém a não ser o doce vento mineiro, nenhum tempo, nenhuma vontade de beber, eu disse. Acabemos com isso. Mas tremia na cidade uma fascinação, casas compridas, altos abertos correndo o caminho do mar. Voluptuosidade errante do calor. Mil presentes na vida aos homens indiferentes. Que meu coração bateu forte, meus olhos inúteis choraram. O nó batia no meu peito, já não batia no cais. A rua acabou quede as árvores. A cidade sou eu, a cidade sou eu. Sou eu, a cidade, meu amor. Carlos Drummond. O título Coração Numeroso expressa o vínculo sinal do eu lírico tanto com Rio de Janeiro quanto com Minas Gerais. Em relação a esses lugares, o título revela a seguinte atitude do eu lírico: temer os dois, valorizar ambos, preferir um ao outro ou abandonar um pelo outro. Aí a questão 7, o poema Drummond pode ser dividido em duas partes, sem que se manifestem sentimentos de exclusão, identificação em relação ao Rio de Janeiro. O verso que demarca a mudança de sentido eu lírico é: esse não ficou legível. A mais tremia
Na cidade uma fascinação, casas compridas, o mar batia em meu peito, já não me batia os cais, a rua acabou, cadê as árvores, a cidade sou eu, meu amor. Minas Gerais é um espaço privilegiado de lembrança no poema, a relação de pertencimento que o eu lírico estabelece com tal espaço está sintetizado em. Aí nós temos várias questões e nós vamos ver o gabarito. A questão 6 é o gabarito B, questão 6, aí quando diz assim, em relação ao título, os lugares revelam a seguinte atitude do eu lírico, valorizar a ambos. Ambos é porque ele nasceu em Minas, mas ele morou no Rio, então ele valorizava as duas cidades. A questão 7, o gabarito da 7 é a letra A. Então a pergunta é o seguinte, o verso demarca a mudança de sentimento do eu lírico mais tremia na cidade uma fascinação, casas compridas. Então, é a letra A. E a questão 8 é a letra B. A letra B que diz o seguinte, em relação ao pertencimento, o eu lírico estabelece um espaço que fazia de mim homens realejo imperturbavelmente. Letra B. E a questão 9 é a letra C. Aí o discurso poético se caracteriza pelo uso de recursos que abrem ao leitor a possibilidade de múltiplas interpretações. Meus paralíticos sonhos, desgosto de viver. Aí é a resposta do 9. Bom, gente, nós estamos terminando por aqui. Essa aí era só a vida do Drummond. Vocês viram muitos poemas dele, eu até extrapolei um pouco, mas tenham todos um bom dia e façam uma leitura lá no livro de vocês que tem o Drummond, leia a vida dele e eu vou fazer uma atividade relacionada a ele para vocês fazerem, que essa aqui já está feita, viu? Tenham todos um bom dia.